Me permite complementar um pouquinho, porque eu acho que o lado social da sustentabilidade, de fato, normalmente é esquecido. O pessoal pensa muito no lado ambiental. E quando olha para a empresa pensa, olha o lado econômico também. Mas, de uma maneira geral, o lado social é esquecido. E eu acho que isso nos remete à discussão inicial que o professor Humberto trouxe. No duro, toda organização deveria ter como propósito a pessoa, de uma maneira, assim, sejam internas, ou seja, dos relacionamentos dos clientes, ou seja, do relacionamento no final da sociedade. Não deveria existir, teoricamente, uma organização que não tivesse como propósito falar com gente, de servir alguém. Nós todos, se a gente olhar, cada um de nós está sempre, deveria, né? Mas talvez não pense, mas com certeza age no sentido de estar se relacionando com alguém de uma maneira positiva. Assim são as empresas também. Só que não explicitam isso, normalmente não explicitam isso, e recentemente, inclusive, o Sistema B está ajudando nisso. Algumas empresas estão pensando qual é o seu propósito. No caso da Braskem, nós discutimos qual seria o nosso propósito e chegamos à conclusão que o nosso propósito é melhorar a vida das pessoas, através dos nossos negócios, é claro. Portanto, desenvolvendo produtos, ou criando produtos sustentáveis da química do plástico. Essa é a nossa forma, isso é o nosso propósito. Então, quando cada vez mais empresas tiverem clareza do seu propósito, irão agir e explicitar isso em todas as suas atividades internas, seja na logística, seja na produção, seja na venda, ou no seu relacionamento externos, e, inclusive, fazer com que o seu produto atinja esse objetivo. Porque, se o seu produto não atingir esse objetivo, no caso da Braskem, a gente está questionando. Eu acho que esse é o lado social. Obrigado. Bom, eu queria passar agora para a Karina. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, né? Quando eu estava desenvolvendo a parte teórica do livro, nós percebemos que haviam 3 níveis de aproximação das empresas. O primeiro, da obrigação social. As empresas fazem porque existe uma lei, existe uma regra, existe uma norma, e fazem porque, de certa forma, são obrigadas a fazer. Só que vendem isso, né? Na hora que vai passar a imagem para fora, para o mercado, começam a dizer, olha, eu sou sustentável, olha como eu sou uma empresa responsável, como eu sou ética, mas esquecem de dizer que estão fazendo isso porque, de alguma maneira, elas estão sendo obrigadas. Existe um segundo nível, que é pela pressão social. E essa é a que eu acredito que seja extremamente legítima. É a pressão imposta pelo consumidor, pelo formador de opinião, através das redes sociais, a pressão imposta pelos concorrentes, né? Porque muita empresa vai para esse universo como uma forma de diferenciação dos concorrentes, traz esse brilho a mais, né? Em relação ao mercado. Pressão pelos acionistas, porque existem, né, alguns acionistas que preferem investir numa empresa que tem um programa de sustentabilidade por conta dos riscos serem menores, né? E também tem um terceiro nível, que é um nível que todos nós esperamos, né, que as empresas cheguem, que é da consciência social. E a consciência social é diferente de todas as demais, ou seja, eu não sou obrigada, né, como empresa, a fazer nada sobre sustentabilidade, não recebo pressão nenhuma, seja por acionistas, consumidores, faço porque sinto que sou parte da sociedade, sou uma empresa cidadã, e, portanto, sou corresponsável pelos problemas que a sociedade enfrenta. E eu queria saber de você, que está envolvida em projetos e presta consultoria nesse setor, se já existem empresas que já estão nesse nível de consciência, né? De não receber a pressão, não ser obrigada por conta de uma lei, de uma norma, de um regulamento, mas porque se sentem corresponsáveis pelo desenvolvimento social e investem nisso porque acabam achando que faz parte do dia a dia delas. Quer falar um pouquinho, Karina? Falei muito? Olha, professor, foi muito pertinente essa sua observação e pegando um gancho do que o professor falou, a relação humana deve estar acima de tudo. Não é que tem que estar, deve estar acima de tudo. As empresas hoje, não há uma lei muito rigorosa no Brasil ainda, professora, para determinar
o que pode ou o que não pode. Existem leis, né? A Política Nacional dos Resíduos Sólidos está aí, a Política Nacional dos Recursos Hídricos está aí. Nós temos algumas leis, desde a ECO 92, que vêm sendo melhoradas e batidas veementemente em discussão com grandes universidades, Fundação Vasolini, USP, enfim, líderes. Porém, entretanto, todavia, eu acredito que, e trabalho com algumas empresas, que está no seu DNA a conduta da sustentabilidade. Quando a empresa ela incorpora isso no seu sistema, ela gera valor e gera resultado. Ou seja, não existe lixo para uma empresa que ela é sustentável. Existe resíduo sólido que você vai transformar isso e vai gerar valor, vai gerar renda. Você pode trabalhar como o rapaz... Desculpa, seu nome? Gabriel, nome do meu irmão. O rapaz muito bem falou da parte social. Você pode colaborar com aquela população que está em volta, mandando o resíduo sólido numa cooperativa, por exemplo, e gerando renda para aquela comunidade. Tem um case muito interessante que eu gosto sempre de frisar, e a importância do terceiro setor nessa situação toda, como nós estávamos discutindo, o Instituto Acatu, eu, como representante superintendente do Instituto Internacional Chico Mendes, aqui em São Paulo, posso dizer com certeza que algumas ações estão sendo desenvolvidas em parceria com o poder público, o poder privado e terceiro setor, que tem ações fantásticas, como, por exemplo, vamos falar do mico-leão preto, se o professor me permitir. Não é o mico-leão dourado, mas é o mico-leão preto, que estava também em extinção, tanto quanto o mico-leão dourado, ali no nosso Pontal do Paranapanema, num pedacinho ali do finalzinho de São Paulo, na divisa com Mato Grosso, enfim. E há uma ONG internacional que ela... com a consciência, uma ONG, inclusive, europeia, com a consciência que na Europa foi muitas coisas já dizimadas. Por que a Europa hoje tem a maior tecnologia em termos de coeficiência energética ou coeficiência na utilização dos recursos hídricos? Porque não há mais natureza para se devastar lá. O Brasil, dentre o BRICS e dentre todas as potências mundiais, eu arrisco a dizer que é o mais rico do mundo. Porque nós ainda temos isso. E nós ainda temos mentes brilhantes. Nós temos gestão, nós temos ferramenta, nós temos gente boa, nós temos solidariedade e nós temos vontade de arregaçar as mangas e fazer as coisas. Agora, veja, muito se fala em cultura organizacional, é fundamental, em estratégia. Agora, gente, qual que é o nosso maior fornecedor? Só vou terminar aqui do mico-leão. Então, essa ONG ela foi falar com os indígenas da região, e os indígenas, uma terra dada pela FUNAI, legítima, falou, não, aqui ninguém vai... Deixa o mico-leão, é nosso, né? Mas tem extinção, tal. Bom, enfim, o que acontece? Tiveram que fazer todo um apelo social para essa organização não governamental entrar. O mico-leão preto, ele se reproduz com núcleos de outras cúpulas. Então, as árvores elas estavam praticamente desmatadas naquela região. Então, qual foi a ideia? Plantar árvores já enxertadas ou sementes, isso demoraria num processo de 15, 20 anos, é o que aconteceu. As árvores cresceram e conseguiram, assim, fazer com que as colônias de mico-leão preto se reproduzissem. Quando uma espécie não é extinta, todo um bioma e todo um ecossistema deixa de ser extinto. Não é só uma única espécie. Se a gente extinguir, por exemplo, o gafanhoto, imagina o que acontece com o predador do gafanhoto, ou com o bichinho que o gafanhoto come. Então, assim, é toda uma simbiose ecossistêmica de biodiversidade interligada, interconectiva, que nós não podemos nos colocar como centro do mundo, como primata desenvolvido. Indo pela teoria de Darwin, tá? Eu não vou colocar em xeque nenhuma religião, mas indo pela teoria de Darwin, a gente não pode se colocar no topo da pirâmide como o único egocentrista. Nós temos que tentar modificar essa situação. Só resumindo, o mico-leão ele sobreviveu, toda a população ela foi envolvida, porque as mulheres que trabalhavam naquela região também começaram a vender miçangas e trabalhos artesanais. Então, hoje, a ONG ela recebe $1 milhão por ano
para poder fazer outros projetos iguais. Então, essa é a importância, quero só frisar de uma maneira transversal, a importância também do terceiro setor, eu como representante, assim, bastante afinada nesse assunto, ou procuro ser. Voltando à parte do egocentrismo, se a gente observar que nós somos o centro do planeta, nós vamos olhar o planeta como o nosso maior fornecedor. Então, hoje, o planeta é o nosso maior fornecedor. Tudo que a gente precisa, a gente tira dele. E aí, vem de encontro a uma tese que eu estou escrevendo, humildemente, ou tentando escrever, que é baseado na política dos 3Gs. Professor Zanoni, negócio só é bom quando ele é sustentável e é bom para ambas as partes, correto? Não, está errado. Na minha singela opinião. Por quê? Eu ganho, você ganha, nós fizemos um negócio. O planeta, minimamente, ele não pode perder. Então, ele tem que deixar de perder e começar a ganhar. Vamos colocar o planeta Gaia como um agente, como um ator, e não simplesmente como um mero fornecedor nosso. Se a gente conseguir enxergar que nós fazemos parte desse sistema, que nós somos interconectados, interconectivos, e nós não somos o centro do mundo, e deixarmos de enxergar a coisa de forma linear e começarmos a enxergar de forma reticular, a coisa pode dar certo. Eu acredito nisso. Ok. Tem alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, professor. Jorge, todos nós, seres humanos, somos formadores de opiniões. Uns com mais condições, outros com menos, né? De relacionamento do ciclo. Eu fiquei surpreso com a sua colocação sobre as sacolas. E hoje a mídia está colocando de uma maneira totalmente desfavorável e colocando de uma maneira que as pessoas estão ficando revoltadas quando vão aos supermercados comprar e cria aquele... de vai à mídia fazer propaganda e coloca o supermercadista em condições desfavoráveis naquela situação porque estão focando a câmera em cima deles. Por quê? Não existe um marketing. Olha bem, eu não sei nada sobre o Braskem. Nós precisamos de mais informações. Nós não temos informações hoje de o que é a sustentabilidade dentro da sacola, dentro de outros aspectos, né? Então, eu gostaria de saber o que a Braskem está fazendo na questão de marketing para colocar isso, não para mim que eu fiquei surpreso, mas para todas as pessoas que são formadores de opiniões. Eu vou chegar no Sul, que eu sou de Porto Alegre, e vou colocar eu ouvi da Braskem, que está preocupada com a sustentabilidade, o porquê, vamos continuar usando essa sacolinha descartável. Nós somos uma empresa que costumam chamar de B2B, né, de empresa para empresa. Não somos uma empresa para consumidor. Isso dificulta um pouco chegar no consumidor. Mas, independentemente disso, estamos buscando ajudar a nossa cadeia de clientes com esse tipo de informação. Não são estudos simples. Então, só para você ter uma ideia, nós começamos nesse assunto dos estudos de avaliação de ciclo de vida em 2005. E nós devemos ter realizado, sei lá, uns 30. Ou seja, não é tão simples. São estudos que demoram, você tem que analisar todas as etapas, todos os impactos. Mas, especificamente das sacolas, fizemos, deixa eu me lembrar, em 2010. E naquele momento, contratamos uma organização externa para fazer, chamada Fundação Espaço Eco. Tínhamos um bom relacionamento com o Instituto Acatu, então eles revisaram o estudo e chamamos a imprensa para comunicar o estudo. Infelizmente, isso não foi tão noticiado. Não foi tão noticiado. Mas eu diria que temos que fazer mais, temos que trabalhar mais na comunicação adequadamente, no marketing adequado. Mas eu acho que isso tem que ser tarefa empresarial. Não dá para ser apenas da Braskem. Como eu comentei, somos um elo da cadeia, né? Estamos longe do consumidor. Eu acho que quem mais pode contribuir nessa discussão são as empresas que têm a relação com o consumidor e comunicar adequadamente. Esses nós chamamos normalmente de empresas multimarcas, end users, e esses, sem dúvida, poderão ajudar. Agora, eu vejo também que aí tem um papel do Estado. O papel do Estado ele deve ser disciplinador.
de alguma maneira nesse sentido, né, para que as informações de fato cheguem adequadas. Educador, e, né? sejam adequadamente consideradas. Eu acho que o Estado também não está tão preparado para isso. Nós temos uma relação, preocupados com isso, nós fizemos uma boa relação com o Ministério de Ciência e Tecnologia, através de uma organização que chama IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, para que estudos de ciclo de vida se tornem públicos, com a chancela do Estado. Porque também, eu diria que não dá para deixar esse agente Estado, poder público, fora disso. Ele tem que se envolver, ele tem um papel forte de orientar adequadamente a sociedade. Mas também há gente dentro do Estado que tem esse, digamos assim, esse drive, essa orientação. Há gente no Estado que também olha as coisas meio unidimensionalmente. Então, eu acho que tem todo um processo de evolução, seja da comunidade, seja das empresas, seja do Estado. Todos precisamos evoluir. Agora, eu diria que estamos na caminhada, não estamos parados. Né? Todos estão se movendo. Como formador de opinião, parabéns para a Braskem. Só para... Aqui a gente pode meter o colher em tudo, né? Essa preocupação do fabricante em ter um hiato, ter um gap muito considerado com o consumidor final, a gente pode cobrir isso com o que nós chamamos de ações de trade marketing. Né, professor Cobra? De trade marketing. Então, quando o fabricante está muito longe, vale a pena se juntar com o varejista, né? Vamos fazer um trabalho junto, porque se o varejista não está com problema, o problema provavelmente vai chegar no fabricante, tá? Porque é o consumidor que está gerando esse problema. Então, talvez um casamento aí daria bem. E quem sabe um casamento de 3, não sei se fica bem, né? Mas quem sabe puxar um pouquinho o governo, aí, dar uma ajuda para nós também e tal. Quem sabe fazer um trabalho de trade, né? Onde você pode... e essa foi o surgimento dessa ideia, né? Porque se o fabricante tem problema, esse problema vai passar para o varejista. E se os dois trabalham em conjunto, vai ser bom para os 3, inclusive. E quem sabe também para o planeta, não é? Então é um bom... quem sabe não para o planeta, né? Voltando aos nossos... Pois não? É mais amplo, né? Tem que envolver todos, inclusive o consumidor que está, às vezes, quicando ali para poder falar. Se você me permitir, a gente não pode tratar o planeta como mais um. É o planeta, ponto. Nós somos parte do todo. Então, nós não podemos dividir o meio ambiente, o homem e as outras raças. É tudo junto. Perceberam? Planeta. Essa mulher defende o planeta não, mesmo, hein? Gente, não é que Pelo eu defendo. Amor de Deus, hein? É que, veja, tem empresas, por exemplo... eu adoro o planeta olha que eu vivo, só, eu adoro, viu? Que bom, porque bem, eu não me candidatei para ir para bem. Marte, mas tem gente que já se candidatou, ou só eu vi essa reportagem. Tem gente que se candidatou para ir para Marte só com viagem de ida. Nem de volta, já tem. Eu não quero me candidatar porque eu sou entusiasta e sou do copo meio cheio. Agora, tem empresas, por exemplo, professor, socialmente comprometidas, como Braskem, como Natura, como Grupo Petrópolis, como Daipower. Por exemplo, a empresa, eu tenho parcerias e desenvolvo projetos com muitas empresas socialmente comprometidas, porque eu não consigo trabalhar com uma empresa que não vai de encontro hoje com o que eu acredito. Então, eu acho que eu ficaria doente, eu ficaria muito ruim, ou tentaria mudar de alguma forma. Por exemplo, hoje, por que a gente está passando por esse processo de crise hídrica? Não é simplesmente porque a gente joga esgoto nos nossos veios hídricos. É porque isso já vem de 30, 40, 50 anos e não foi tomado nenhuma atitude até então. Nós não tínhamos uma política nacional de resíduos hídricos. Isso é novo. E eu fico feliz que o Brasil esteja engatinhando com muita riqueza ainda. Por exemplo, qual que é a nossa principal matriz energética hoje? Hidroelétrica. Se não tem água, não tem energia. E se não tem energia, você vai buscar outras opções. Por exemplo, a termoelétrica. Agora eu pergunto, qual que é mais sustentável? Óbvio, né? Óbvio que é hídrico, porque ela é renovável.
Como não tem água, não chove, nós tivemos toda a mudança climática com fatores endógenos e exógenos. Tem uma vertente que defende que o Brasil está passando, que o país está passando por um período interglacial, e esse momento é um momento que nós temos que passar em ponto. Tem outra vertente que defende que nós, sim, temos toda a condição de contribuir para que esse aquecimento esteja sido feito de forma mais rápida, com a emissão dos dióxidos, dos metanos e de todos os poluentes no ar, por exemplo, causando um efeito estufa enorme. Tem empresas comprometidas de verificar o seu processo. Olha a inteligência aí, a inteligência humana atrás da conectividade e atrás de uma solução. Tem empresas hoje comprometidas que te dá de 8% a 10% de economia se você instalar um equipamento. Esse equipamento ele vai filtrar umas ondas harmônicas, é uma parte muito técnica que eu ainda não sei, e você consegue ter 8% a 10% de economia. Isso é sustentável? Óbvio que é sustentável. Então, assim, a sustentabilidade hoje não pode ser tratado apenas, professor, como um tema, um modismo. Sustentabilidade está no cerne da questão de cada indivíduo do planeta, seja ser humano, seja um mosquito, ou seja um mico-leão dourado ou preto. Bom, pessoal, infelizmente nós temos que encerrar. Professor. Pois é. Na verdade, a ideia do sarau nunca é esgotar o assunto, né? É levantar várias questões para que seja possível, né, dar continuidade. Todos os autores, os pesquisadores, nós vamos continuar por aqui. Então, assim, quem tiver pergunta é só se aproximar de cada um, né? E damos continuidade a uma outra etapa do evento. Eu convido a todos agora para um coquetel, agradecendo, né, a presença de todos aqui. Então, eu convido a participarem do coquetel e também dos autores que estão aqui, estão com as obras também, estão disponíveis para que possam pegar o autógrafo aí de todos os autores. Agradeço a presença de todos e até o próximo sarau, né? Se Deus quiser.